Eu sou Neemias, filho de Acalias. Durante anos, servi como copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Era uma posição de confiança e honra, mas, em meu coração, sempre soube que Jerusalém era meu verdadeiro lar. Embora meus pés estivessem firmes no palácio persa, minha alma se perdia nas lembranças do meu povo, de nossa cidade destruída. E foi quando ouvi as notícias. Notícias que cortaram meu coração como uma lâmina fria. As muralhas de Jerusalém, minha amada cidade, estavam em ruínas. Os portões haviam sido queimados, e o povo estava à mercê de qualquer inimigo. Naquela noite, minha alma afundou em profunda angústia. Eu me tranquei em meus aposentos, e sozinho, chorei amargamente. A dor não era apenas pelas muralhas, mas pelo que elas representavam, a vulnerabilidade, o desamparo de meu povo. Clamei a Deus, dia e noite, pedindo sua orientação. Como poderia eu, Neemias, um simples copeiro, mudar algo tão devastador? As dúvidas me consumiam. Quem sou eu para fazer alguma diferença? Quem sou eu para restaurar o que foi destruído por reis e exércitos? Essas perguntas ecoavam em minha mente, me corroendo por dentro. Ainda assim, algo mais forte que minhas dúvidas crescia dentro de mim. Um chamado. Era como se Deus estivesse me dizendo: você deve fazer isso. Mas como? Por onde começar? Depois de meses de oração, criei coragem e, com o coração na mão, pedi ao rei Artaxerxes permissão para ir a Jerusalém e reconstruir a cidade. Confesso, minha voz tremia. E se ele dissesse não? E se eu perdesse tudo por causa desse desejo? Mas o Deus dos céus me favoreceu. Artaxerxes não apenas concordou, como também me nomeou governador da Judéia, me fornecendo cartas de proteção e os recursos necessários para a missão. Quando finalmente pisei em Jerusalém, o que vi me abalou profundamente. O que antes era uma grande cidade agora parecia uma sombra do passado. As muralhas caídas como cadáveres, pedras espalhadas pelo chão como restos de uma batalha que nunca cessou. O vento soprava através dos portões queimados, como um lamento constante da cidade ferida. O desespero do povo era visível em seus rostos, como se tivessem aceitado que aquilo era tudo o que restava. Mas eu não podia aceitar isso. Eu não podia permitir que a história de Jerusalém terminasse assim. À noite, montei meu cavalo e percorri as ruínas em silêncio, inspecionando cada pedaço das muralhas destruídas. À luz da lua, as sombras das pedras pareciam gigantes caídos. O peso da responsabilidade sobre meus ombros era esmagador. Como vou reconstruir isso? Perguntei-me repetidamente. Em certos momentos, a tarefa parecia impossível. Eu estava cansado, e a magnitude do que precisava ser feito me fazia questionar se era capaz de liderar tal esforço. Mas, ao ver o povo, algo dentro de mim se renovava. Encontrei neles uma força adormecida, uma esperança frágil, mas ainda viva. Com isso em mente, convoquei todos para trabalhar. Designamos grupos de famílias para cada parte das muralhas, e comecei a mobilizar as pessoas. Todos tinham um papel. Quando olhei para seus rostos cansados, mas determinados, senti que havia uma chama que, se bem alimentada, poderia reacender a grandeza de Jerusalém. O trabalho começou com entusiasmo, mas os inimigos não demoraram a aparecer. Sambalate, Tobias e Gesem, líderes dos povos vizinhos, riam de nós. Vocês nunca conseguirão, diziam. Suas palavras eram como facas, tentando nos cortar antes mesmo de começar. Mas eu, Neemias, sabia que não bastava erguer muralhas. Havia muito a ser feito dentro de nosso próprio povo. Ao lado de Esdras, reunimos todos e começamos a ler a lei de Moisés. Enquanto as palavras ecoavam por Jerusalém, vi lágrimas nos olhos dos mais velhos e ouvi os murmúrios de arrependimento e renovação espiritual. Nós não estávamos apenas reconstruindo a cidade, estávamos restaurando nosso pacto com Deus.
Aquela foi uma das cenas mais poderosas que já presenciei. Ver o povo, que antes parecia perdido, agora de joelhos, buscando a face de Deus, era algo que eu jamais poderia esquecer. Mas nem tudo foi fácil. As divisões entre ricos e pobres eram profundas, e a exploração era evidente. Os ricos tomavam as terras dos pobres, e isso me enfureceu. Convoquei uma assembleia e, diante de todos, ordenei que devolvessem o que haviam roubado. Não podemos reconstruir uma cidade e deixar que a injustiça se espalhe como veneno em nossas almas, disse. Foi um momento de tensão, mas o povo obedeceu. Agora, enquanto olho para Jerusalém, vejo muito mais do que pedras e muralhas. Vejo um povo restaurado, uma fé renovada. E, ao refletir sobre tudo que passamos, sei que não fui eu quem reconstruiu essas muralhas. Foi a mão de Deus. Eu apenas segui sua vontade, mesmo quando o medo tentava me paralisar. Agora, deixo este legado para as futuras gerações, uma cidade protegida, sim, mas, mais do que isso, um povo que voltou seu coração ao Senhor.